Glória a ti, Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Amado, eu te convido para abrir a tua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. 31, verso 3. Capítulo 31, versículo 23. Amém? E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, com juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Amém, amados? Olha só que responsabilidade de Josué. Mas antes disso, eu quero ler com você outro capítulo. Em Deuteronômio mesmo. Capítulo 34, verso 4 e 5. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com teus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Deus havia chamado Josué para lhe dar uma incumbência de que ele conduziria o povo à terra prometida. Ser forte e corajoso, disse o Senhor Deus a Josué. Ser forte e corajoso, e eu serei contigo. Mas antes disso, Moisés já havia morrido. E era necessário que se levantasse um outro líder. Antes dessa passagem também, o Senhor Deus chamou a Moisés e a Josué na tenda do encontro, para que lá eles recebessem a instrução de tudo que deveria ser feito. Depois disso, Moisés entoou uma canção. Passando isso, ele morreu. O seu servo Moisés morreu. E Josué fora incumbido desse tamanho compromisso e dessa tamanha responsabilidade. É aqui que eu gostaria de começar a chamar a tua atenção. O tempo de preparo de Josué, o tempo de preparo de Moisés, o tempo de preparo de vários homens da Bíblia, e não só da Bíblia, de vários homens de Deus que estão aqui hoje, não é da noite para o dia. Existe um tempo de maturação. Moisés foi preparado um tempo, não por Deus, mas ele recebeu um preparo, recebeu vários tipos de conhecimento, quando ele morou com o faraó, lá no Egito, conhecimentos talvez de guerra, de outras línguas, de cálculos, enfim. Moisés não era uma pessoa inculta, era uma pessoa que tinha um grande conhecimento. Eu não estou querendo aqui desmerecer e nem dizer que se você não tem uma graduação, um doutorado, uma pós-graduação, você não pode ser chamado por Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que esse era o conhecimento de Moisés, amém? Josué, quem era Josué? Josué era pequeno quando Deus chamou a Moisés como libertador do povo, como libertador dos israelitas. O povo foi escravo durante 440 anos. E levantou-se um homem, porque o Deus de Israel ouviu o clamor do povo. Ele levantou a Moisés e o preparou durante 40 anos. Foi o tempo de maturação e de preparação para Moisés. Até que então Moisés e Arão foram e fizeram as obras direta e indiretamente. Josué, desde pequeno, começou a acompanhar tudo que Moisés fazia. Josué viu as pragas do Egito, viu tudo que aconteceu contra o Egito, viu a morte dos primogênitos, viu a primeira Páscoa, ele acompanhou tudo isso.
Ou seja, ele já estava sendo preparado para que um dia haveria de ser em sua vida. Muitas vezes, amados, acontecem coisas nas nossas vidas, nós não sabemos o porquê, nós questionamos muitas vezes a Deus, nós murmuramos muitas vezes, e nós erramos quando nós fazemos isso. A Bíblia diz que a murmuração é pior do que o pecado de feitiçaria, ou é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, Deus não se agrada da murmuração. Até porque essa descendência que Moisés libertou do Egito, ela não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa da murmuração. Contra Deus e contra o seu servo. Contra aquele homem que havia sido escolhido por Deus para conduzir aquela nação. O povo recebia o pão dos céus, reclamava. O povo queria carne, reclamava. O povo queria água, reclamava. O povo via a nuvem de fogo durante a noite, reclamava. A nuvem para cobri-los do sol durante o dia, reclamavam. Viam milagres e milagres acontecendo. E murmuravam e murmuravam. Até que Deus um dia se indignou. E não foi uma, e nem duas, e nem três vezes que Moisés intercedeu pelo povo. Senão o próprio Deus já teria exterminado eles ali mesmo. Deus disse que iria começar uma outra geração com Moisés. Mas Moisés e Arão colocaram o seu rosto em terra e intercederam pelo povo. Depois disso veio a morte de Moisés. E o Senhor chama a Josué e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Mais uma observação aqui. Deus não estava dando a terra aos israelitas por merecimento. O nosso Deus é um Deus de princípios. Ele não vai quebrar os seus princípios. Ele não vai quebrar nenhuma promessa. O que Deus diz, está dito. Nós sim erramos. Nós quebramos promessas. Quantas foram as vezes que nós empenhamos a nossa palavra e deixamos de cumprir? O Senhor não. O Senhor havia feito uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E havia prometido a terra aos seus descendentes. E aqui ele estava dizendo: a terra que eu lhes prometi, que ele prometeu à descendência dos patriarcas. E essa promessa estava para se cumprir. Mas era necessário que se levantasse um novo líder. O nome desse líder, na realidade, não era Josué. O seu nome era Oséias. Se você for ler lá em Números 13, quando Moisés enviou os 12 espias, antes de enviar a Josué, ele trocou o seu nome. O seu nome antes era Oséias. Vocês sabiam disso? Não? O nome de Josué, que eu estou falando aqui, não era Josué. Ele se chamava Oséias. O que quer dizer Oséias? Salvação. E por que foi trocado o nome para Josué? Josué quer dizer, Deus é a salvação. Amém? Olha só como tem diferença, né? Às vezes a gente não dá importância. Acabamos de consagrar o Pedro aqui. Às vezes a gente não dá importância no nome que a gente dá a um filho. Mas é importante você pesquisar o nome que você vai dar ao seu filho. Às vezes por trás desse nome não tem nenhuma bênção. É necessário que seja trocado. Era necessário que o nome de Josué fosse trocado, para que Deus é a salvação entrasse junto com o povo na terra prometida. Só a salvação não adiantaria. Teria que estar o nome de Deus junto. Então Josué se empenhou, foi forte e corajoso. Amados, olha só a incumbência e a responsabilidade de Josué. Ele estava ali substituindo a Moisés. Moisés nós conhecemos de muitas histórias. Era um homem que falava face a face com Deus. A Bíblia diz que ele não precisava de intermediários. Miriam
e Arão quiseram contender contra Moisés sobre isso. O que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. E ele disse isso para eles: eu falo com Moisés, com o meu servo, face a face. Eu não falo com ele através de sonhos. E olha só a incumbência de Josué. Ele estaria ali representando o maior líder até aquele momento visto. Maior líder e profeta. Um homem de Deus, que não entraria na terra prometida. Eu não vou discutir aqui os méritos de que por que Moisés não entrou à terra prometida. Tem várias explicações, e aí é um outro tema, é um outro estudo. Mas eu gostaria de que você colocasse em observação que esse tempo de maturação existiu na vida de Josué. E como eu estava dizendo, esse tempo de maturação também existe nas nossas vidas. Eu demorei 24 anos para estar aqui em cima, falando de Jesus. Quando eu me converti, eu me lembro direitinho, quando nós tínhamos sido levantados a obreiros, numa reunião de obreiros, um pastor perguntou: quem aqui de vocês, deveria ter lá uns 1000 obreiros talvez, quem aqui de vocês que tem o desejo de ser pastor? Eu levantei a mão, eu e mais uma meia dúzia lá talvez, tínhamos desejo de ser pastor. Hoje aqui estou, preparado, amados. Eu digo que eu já aprendi muita coisa, mas muita coisa ainda tenho que aprender. E não vai cessar o meu aprendizado. Assim como Josué teve o tempo de aprendizado, Paulo, um homem muito conhecido na Bíblia, lá no Novo Testamento, levou 14 anos para começar o seu ministério. E outros tantos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Mas o que eu quero trazer mais uma vez, à luz do nosso conhecimento, e que para fique bem claro diante da gente, é que sempre com essas pessoas haviam outras pessoas com mais conhecimento que eles, para lhes ensinar. Hoje na nossa igreja essa pessoa se chama discipulador. Eu não sei se você tem um discipulador, se você discipula alguém, se você está inserido em algum grupo, mas hoje essa pessoa, como um papel e com um nome de discipulador, tem essa função nas nossas vidas. Será que a nossa igreja tem respaldo bíblico para fazer esse papel de discipulado e discipulador? Sim ou não? Amém ou não amém, igual o pastor André disse? Tá vendo? Eu copio os bons. Amém ou não amém? Nós temos respaldo bíblico. Essas pessoas foram discipuladas, elas foram ministradas. Josué, será que aprendeu com Moisés ou não sobre a fé, sobre como ter comunhão com Deus, como enfrentar as necessidades, como ser humilde mediante as situações? Será que Josué aprendeu sobre fidelidade, sobre fé, sobre comunhão, sobre obediência, sobre caráter? O seu caráter foi forjado vendo o seu líder, Moisés, fazendo as coisas. Assim que nós hoje vamos formando o nosso caráter espiritual. Muitas vezes nós temos uma idadezinha um pouco mais avançada, mas nós conhecemos a Jesus talvez com 30, 40, 50 anos, não sei. Mas essa idade, amados, ela já ficou para trás. Ali nós temos uma outra bagagem, porque a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, e nova criatura somos em Cristo Jesus. Não foi assim que Jesus disse lá para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo? Se nós somos nascidos de novo, se nós temos 50 anos de idade e entramos aqui hoje na igreja, ouvindo a palavra, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, toca no seu coração, Jesus vem e bate a sua porta, você o convida para entrar.
ali, a partir daquele momento, você vai estar sendo uma nova criatura. Amém? A partir deste momento, você começa com leite, com leitinho espiritual, assim como está escrito. Não adianta a gente querer dar o alimento sólido para essa pessoa. Nós queremos e nós temos o compromisso de estar e andar ao lado dessa pessoa. Esse é o compromisso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Quando uma pessoa se converte, ela tem que dar a mão para essa pessoa, porque a pessoa, ela está nascendo, amados. Eu acabei de levantar o Pedro aqui, novamente eu vou falar dele. Cadê o Pedro? Ali ele. E aí, Pedro? Ele não sabe de nada, mas tomara que um dia você assista esse vídeo, Pedro. Você vai entender. É assim, nós estamos nascendo. Como Pedro, 5 meses de idade, nós podemos ter pouco tempo de idade na caminhada com Jesus. E nesse tempo, na caminhada com Jesus, que o nosso caráter começa a ser novamente lapidado. Novamente lapidado. Nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo. Olha só que interessante. Lá em Deuteronômio 34:9, está escrito: ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram. Quando Moisés, o seu mentor, o seu discipulador, a pessoa que ele tinha como referência, lhe impôs as mãos, veio sobre ele o espírito de sabedoria. E por isso os filhos de Israel lhe obedeciam. Você quer ver como é interessante? Agora a gente vai lá para Lucas 2,49. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar na casa de meu pai? Mas seu ministério começou aos 30 anos, entre tantos outros homens de Deus. Aqui estou falando de Jesus. Mas a parte que eu quero ler com vocês é Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria. A Bíblia traz poucas referências de Jesus, de quando ele era menino até a sua adolescência, aos 12 anos. Depois a Bíblia não fala mais. Só quando ele começou o seu ministério. E era o mesmo espírito de sabedoria que estava sobre Josué, também estava sobre Jesus. E o menino crescia cheio de espírito de sabedoria. Assim, esse mesmo espírito estava sobre Josué. E ali Josué pôde começar a sua jornada. E conduzir as pessoas até depois do Rio Jordão. Até a terra prometida. E amados, agora, neste momento, eu quero destacar 4 pontos aqui com vocês. Sobre o discipulado, sobre a obediência, sobre a fidelidade e sobre o caráter. O discipulado nós vimos então por toda a Bíblia que é algo que nós temos que respaldar. A nossa igreja está respaldada biblicamente. Ela não tirou isso de um conto que uma pessoa deve discipular a outra. Não, ela tirou isso da própria Bíblia. Nós vivemos sobre a doutrina dos apóstolos. Nós vivemos debaixo das Escrituras. E nós temos como orientação essa parte do discipulado. Alguns não gostam quando falam discipulado, porque elas acham que essa parte de discipulado é que uma pessoa que eu mal conheço, que eu nunca vi na minha vida, vai de repente entrar na minha vida e eu tenho que abrir a minha vida para aquela pessoa, da noite para o dia, contar todos os meus segredos. Amados, isso não é discipulado. Ser discipulado e ser discipulador
é você fazer uma cobertura espiritual sobre aquela pessoa. É você alicerçar aquela pessoa. É você conduzir aquela pessoa. Quando ela tiver dúvidas, quando ela precisar de uma oração, quando ela precisar de uma direção, quando ela não tem um conhecimento de algo que foi dito, ou de algo que ela ouviu em alguma pregação, em alguma ministração, de algo que ela está lendo na Bíblia. Aí você chama o seu discipulador e fala: amado, dá uma força aqui, me explica aqui como está. Como que eu faço para entender essa parte? E depois, no dia a dia, essas coisas vão aumentando. Essa intimidade vai crescendo. É uma intimidade espiritual, amados, que você desenvolve com o seu discipulador. Ficou claro? O que é o discipulado e o seu discipulador estar ao seu lado? Moisés, lembra de Moisés e de Josué? Lembra o que ele passou, o que ele viveu, o que ele aprendeu? E quem se tornou Josué? Porque o que ele viu através daquilo que o liderava. Eu presto muita atenção no meu discipulador. Eu copio muitas coisas do meu discipulador. Dos nossos discipuladores, pastor Haroldo e pastor Larene. Eu observo o seu caráter, eu observo o jeito que ele ministra, eu observo o jeito que ele fala, eu observo como ele anda. Quando nós temos discipulado, eu estou ali para ouvir, eu estou ali para contar onde estão sendo as minhas dificuldades na minha vida espiritual. Se eu quiser abrir outra coisa, eu abro, isso está entre eu e eles. Isso é sobre nós. Isso é um momento nosso de comunhão. Semana passada nós estivemos viajando para Uruçanga e Xangri-Lá, entre os pastores. Amados, foi um momento de bênção. Foi um momento de crescimento. Todos os dias, durante a manhã, cada um de nós levávamos o devocional. Não aquele devocional que já vem escrito. Não que não seja bom, né? Mas cada um tinha a incumbência, né, Toninho? De trazer uma palavra, de explicar aquela palavra, de conduzir aquela palavra, de conduzir a oração. E estava lá olhando para a gente, o nosso pastor e discipulador. Orientando a gente, ó, aqui é assim, dando uma orientada de lá, de cá. Gente, que aprendizado. Eu me alimentei. Eu aproveitei. Eu consegui extrair desses momentos coisas maravilhosas que eu tenho certeza que vão fazer diferença para a minha vida espiritual. Essa é a importância de você ter uma pessoa, de uma liderança espiritual te cobrindo. Essa é a importância de você estar junto com uma pessoa de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus. E eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que fizeram a diferença na vida de Josué. Tudo que ele viu através da vida do seu líder, além do espírito de sabedoria que Deus colocou sobre ele. Amém? Sobre a obediência. Todas as vezes que o povo de Deus, e que nós podemos ver na Bíblia, e não precisamos abrir só a Bíblia, basta a gente olhar para nós mesmos. Todas as vezes que nós obedecemos a Deus, que nós procuramos andar debaixo dos conceitos de Deus, debaixo da graça de Deus, da obediência, nós não vivemos mais pela lei, e sim pela graça, mas as palavras são válidas. Lá em Deuteronômio 28 diz sobre as bênçãos e maldições. Se fizeres isso, as bênçãos virão sobre ti. Mas se não fizerem, as maldições também virão sobre ti. Será que isso vale ainda para o dia de hoje? Sim ou não? Então por que a gente não obedece a Deus? Amados, isso é para mim também. Por que a gente prefere errar? Nós, muitas vezes, nós não somos conduzidos ao deserto, como o Espírito conduziu Jesus ao deserto.
como o Senhor conduziu o povo ao deserto. O Senhor queria dar a terra prometida àquele povo. Mas o povo não foi obediente e murmurou, por isso não ganhou a terra prometida. Quando Jesus foi ao deserto, ele não provocou a sua ida ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá ele foi tentado. Quem se lembra dessa passagem? Jesus foi tentado e com a própria palavra ele resistiu a Satanás. E de lá ele saiu com a vitória na mão. Só que muitas vezes nós desobedecemos a Deus e aos seus mandamentos. E nós mesmos nos colocamos numa situação bem difícil. Muitos de nós chamamos de deserto. Outros preferem falar, amado do céu, o capeta está atrás de mim, se levantou, ora por mim, me ajuda, mas procura conversar um pouquinho com aquela pessoa. Vê o que ela está fazendo. Teve aqui o anúncio, acabou de ter aqui o anúncio da vigília Dunamis. Poderosa, excelente, vai transformar a sua vida, é transformadora, e mais outras coisas que o pastor André falou que eu não me lembro. Quem tem vindo na vigília? Não precisa ter vergonha não. Nós sabemos que é pouco, que a gente vem. Amados, quer ter tua vida transformada? Obedeça. Quantos cursos a igreja disponibiliza? Quantos homens de Deus com um grande conhecimento vêm aqui pregar nesse altar, nesse púlpito, falar das transformações, falar do poder de Deus? Quantos testemunhos nós temos visto e ouvido, assim como aquele povo de Israel viu, ouviu, naquele deserto. Mesmo assim continuou murmurando. Mesmo assim continuou desobedecendo. E o resultado disso daí todos nós sabemos. O resultado da desobediência nós sabemos. Mas o resultado da obediência, muitos de nós não sabem. E muitas vezes nós deixamos de colher, porque não fazemos o básico. Obedecer por amor equivale à verdadeira submissão. Pegaram essa? Obedecer por amor equivale à verdadeira submissão. E a submissão está ligada ao que, amados? Diretamente ligada à humildade. Você não consegue ser submisso se você não é humilde. O que é que Deus fala sobre os humildes e sobre os soberbos? Os humildes serão exaltados. E os soberbos? Humilhados, descartados. Deus não aprova. Então a obediência por amor, a submissão por amor, está ligada. Obedecer por amor equivale à verdadeira submissão. E a submissão está ligada diretamente à humildade. Amém? Vamos passar aqui para o terceiro tópico. Você pensa que é fácil? Quando o cara não tem aqueles iPad para ficar aqui fazendo assim, já vai as letrinhas para lá e para cá. A gente vai chegar lá ainda. Fidelidade, gostaria de falar de fidelidade. Mais uma vez, eu trago o exemplo de Josué. De tanto ele ver a fidelidade daquele a quem ele servia, ele copiou. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. De tanto ver a fidelidade do Senhor, mesmo sendo Deus, ao próprio Deus em oração, se mantendo firme nas suas posições, naquilo que ele via vindo para cumprir, ele se manteve fiel o tempo inteiro.
Por que será que Josué se manteve fiel? Por que Josué e Caleb foram diferentes dos outros espias? Vocês se lembram dessa história? Está lá em Números 13. Moisés enviou um principal de cada tribo para espiar a terra prometida. Falou, olha, vocês vão até lá, ver o que tem lá de bom, de ruim, de melhor, ver as plantas, ver os frutos, se é época de dar fruto, naquela época era a época das frutas, das uvas, por isso que eles trouxeram aquele cacho enorme, e trouxeram outras frutas também, trouxeram um relatório, e lá eles ficaram 40 dias. Desses 12 espias que foram, somente 2 foram fiéis à palavra que Deus já havia prometido. Deus já havia prometido lá em Números que a terra seria dada aos israelitas. Mas os outros 10 fizeram questão de contaminar o povo negativamente. Eles não foram fiéis. Eles contaminaram tanto o povo que o povo não quis, que o povo quis eleger outro líder. O povo estava disposto a eleger outro líder. Mais uma vez a infidelidade. Mesmo vendo com tudo aquilo que já tinha feito. Eles estavam dispostos a tirar Moisés da liderança e colocar outro líder ali. E dispostos até a voltar para o Egito. Quantas vezes eles falavam? Antes nós tivéssemos ficado lá no Egito. Porque lá nós teríamos o que comer, teríamos água. Mesmo trabalhando, mesmo sendo escravo, o povo queria voltar para o Egito, amados. Diante deles estava Moisés como libertador, já fazendo menção a Jesus Cristo. Moisés era libertador de uma nação. Jesus é libertador do mundo. Salvador do mundo. Moisés foi libertador de uma geração. Porém incrédula, que não quis entrar. Assim como ele não entrou na terra prometida. Por causa da infidelidade. Mas a fidelidade são daqueles que são de Deus. E aqueles que são fiéis a Deus colhem sim aquilo que Deus tem prometido para eles. Amém? Caráter. O caráter faz distinção entre os que administram bem o poder e os que fazem mau uso dele. O caráter faz distinção daqueles que administram bem o poder e daqueles que fazem mau uso dele. Existem pessoas de bom caráter e de mau caráter, não é isso? A gente não olha uma pessoa e fala, ó, aquele cidadão é um mau caráter? Não é assim? Sim ou não? Vocês estão julgando demais, hein? Mas é assim mesmo. A gente fala, aquele cidadão é um mau caráter. Às vezes você nem conhece a pessoa, nunca nem conversou com ela, e você já está fazendo o teu julgamento pelo estereótipo. Mas Deus diz que não olha o homem como os homens nos olham. Ele olha por dentro. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente. Diz que sonda até os nossos rins. Eu já fiquei muito tempo inculcado com esse negócio de por que sondar os rins? Por que os rins? Será que os rins falam? Os rins pensam? O coração pensa? Amado, o coração é um músculo que está aqui dentro, que se parar de movimentar a gente morre, não é isso? Mas na figura espiritual, o coração é aquilo que está ligado, é aquilo que está enraizado com a nossa alma. E os nossos rins, eu creio, na minha humilde concepção e no meu entendimento, depois eu preciso consultar aqueles que sabem mais que eu, deve ser por causa da filtragem. Deve ser porque ali passa, sabe, as menores e menores coisas. Deus sonda até os nossos rins. Quer dizer, Ele conhece-nos de todas as formas. Antes de abrirmos as nossas bocas, Ele já sabe o que a gente vai falar ou pedir, aquilo que a gente pensa, aquilo que passa na nossa mente. Isso faz parte do nosso caráter. Se somos ou não definidos como bom caráter. Ora, nós dizemos e afirmamos que nós somos nova criatura.
em Cristo Jesus. Não é assim? Quem aqui nasceu de novo? Então nova criatura é, não é isso? Se nós nascemos de novo, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, como é que nós podemos ser um mau caráter? Será que não tem alguma coisa errada aí? Acho que alguma coisa não tá fechando o raciocínio. Deixa eu ler aqui de novo. Amados, o caráter é aquilo que eu estava dizendo. Na figura da psicologia, na visão dos estudiosos, segundo os pedagogos, as pessoas da educação, deve ter gente aqui que entende muito mais disso do que eu, dizem que o caráter de uma pessoa é formado até aproximadamente os 12 anos de idade. Até 12 anos de idade, essa pessoa vai ter o teu caráter já praticamente definido. Coisas que futuramente dificilmente vão ser mudadas. Mas nós estamos falando aqui de novas criaturas. Ora, se nós somos novas criaturas, o nosso caráter vai ser um novo caráter. A parte da velha criatura não pode fazer parte da nova criatura. A água doce não se mistura com a salgada. Não pode jorrar de uma fonte de duas águas, não é isso? Então, se somos novas criaturas, o nosso caráter tem que falar por nós. A nossa vida, o nosso agir, o nosso jeito de falar, de andar, de pensar, de administrar os negócios, amados, isso tem que gritar. Jesus tem que aparecer na nossa vida de qualquer jeito. É impossível nós dizermos e afirmarmos que somos novas criaturas se Jesus não está aparecendo em nós. Tem alguma coisa errada, meu querido? Se Jesus não aparecer em mim, eu tenho que mudar. Eu tenho que rever os meus conceitos. Há tempo para isso. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé. Quem aqui é forte e corajoso? Amém? 1/3 da igreja. Vou perguntar de novo. Quem aqui é forte e corajoso e humilde? Amém? Eu vou imitar meu pastor. Quem for humilde e que acha que tem alguma coisa para mudar na sua vida, já vou te fazer o convite, só um minutinho. Antes eu quero fazer mais 3 perguntinhas para você. Amados, quem aqui sabe qual a direção que Deus lhe deu para a sua vida? Amém? Você sabe? Ou você não sabe? Se você não souber, não tem problema. Qual a sua terra prometida? Você já visualizou? Você já sonhou com ela? Deus já te mostrou? Você vai ser como Moisés, que vai contemplar e não vai entrar? Ou você vai ser como Josué, que além de conduzir o povo, entrou à terra prometida? Amém. Glória a Deus. Nos veremos lá, pastora. Em nome de Jesus. E eu quero orar também, se algo tem lhe impedido, se alguma coisa de repente do mundo tem te impedido de conquistar a terra prometida, ou de enxergar aquilo que Deus lhe deu, a direção que Deus tem lhe dado, de repente não tem chegado aos teus ouvidos. Então, nesse momento, eu gostaria de te convidar para vir aqui à frente. Vocês entenderam o convite, não? Vamos lá, vou repetir. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, e o louvor também, para me ajudar.
Você que de repente sabe que Deus te deu uma visão, mas você não está compreendendo qual é essa visão. Você que ouviu de Deus, mas não está bem sintonizado com Deus, com aquilo que Deus está falando. Você não está alinhado com Deus, com o pensamento de Deus. Você que viu a terra prometida, mas não tem conseguido alcançar. Se tem algo te impedido, é por você que eu quero orar, amados. Se você quiser receber uma oração, eu convido os pastores também para vir aqui à frente, orar por todos, para que Deus possa abrir os teus olhos, para que os seus ouvidos também sejam abertos, para que você entenda aquilo que Deus quer para você, para que você seja forte e corajoso e tome posse da terra prometida, daquilo que Deus sonhou para você. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus não quebra princípios, nem quebra alianças. Amado Deus e querido Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, eis aqui os valentes e corajosos, Senhor. Se alguma pessoa não entendeu o chamado, meu Pai, ou se eu não conseguir me expressar direito, meu Deus, que o Senhor possa convencê-la, Senhor. Afinal, não sou eu quem convenço a Deus. Aqui estão os Josués, meu Deus, que querem atravessar o Jordão, meu Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, nós não escutamos, nós não enxergamos. Muitas vezes, Senhor Deus, nós somos desobedientes. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, todos os nossos pecados, o Senhor, que é justo e fiel, perdoará os nossos pecados. Senhor Jesus, perdoa-nos, meu Pai, quando nós não transmitimos um bom caráter, Senhor Deus, quando nós te decepcionamos, meu Pai, quando nós estamos vivendo na carne, Senhor Deus, e não no Espírito, quando nós não nos encontramos, Senhor Deus, debaixo da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu sangue, Jesus Cristo, nesse momento, que foi aspergido no Santo dos Santos, venha nos lavar, nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Senhor Deus, dê visão ao Teu povo. Senhor Deus, dê força ao Teu povo. Senhor Deus, seja com o Teu povo, meu Pai. Seja conosco, ó Deus, para que a gente possa romper, meu Deus, para que a gente possa alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente alcance, para que a gente possa viver na plenitude do Espírito Santo, debaixo da Tua bendita graça, meu Deus. Nos dê visão, Senhor, nos dê sabedoria, meu Pai. O espírito de sabedoria que estava sobre Jesus, que estava sobre Josué, venha descer sobre nós agora, meu Pai. O espírito de conhecimento, de discernimento, de palavra, oh meu Deus, venha sobre nós neste momento. O Espírito Santo, que é a plenitude de Deus, venha sobre nossas vidas neste momento. É assim que eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que não estava vendo, que veja. Aquele que não estava ouvindo, que ouça, meu Deus. Aquele que estava com medo, Senhor, ser forte e corajoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amados, eu não posso deixar de fazer um convite. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira, pela segunda ou pela enésima vez, mas talvez ainda você não tenha feito a coisa mais importante a ser feita na sua vida enquanto você estiver vivo. Quer dizer sim ao Senhor Jesus Cristo.
Se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não disse sim, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, entra na minha vida e faça morada. Se tem alguém aqui em nosso meio que não aceitou ainda o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a mão, amado. Levante a sua mão, não tenha vergonha. É o Senhor Jesus que está batendo na sua porta. É o Senhor Jesus que bate na sua porta neste momento. Tem alguém aqui, amados? Amém.